Olá, paz, tudo bem? Eu espero que sim. Nós vamos falar nesse vídeo sobre o que te faz fugir do seu propósito. Quando nós falamos de fugir ou fuga do propósito, talvez um personagem bíblico que ilustre isso de forma muito fidedigna seja Jonas. Por isso eu gostaria de ler um trecho rapidamente aqui da história de Jonas com vocês, tá bom? Em Jonas 1, versículo 1 ao 3, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vá à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Bem, todos nós temos uma missão e um propósito da parte de Deus. Acredito que a maior parte de nós sabemos disso, tem esse conhecimento. A grande questão é qual é o seu propósito e qual é a sua missão, né? Qual é a vontade de Deus para a sua vida. Jonas, ele tinha ali a sua missão e era levar uma palavra, pregar contra Nínive, uma palavra que iria de confronto contra aquela cultura corrompida, contra os princípios pagãos que eles viviam, a fim de que houvesse um lugar de arrependimento no coração daquelas pessoas. Jonas sabia que era possível, apesar da corrupção, apesar da morte, apesar do nível de iniquidade que aquela nação vivia, se o Senhor está vivendo uma palavra sobre aquela nação, Jonas sabia que era possível que houvesse um arrependimento, que o Senhor viesse de alguma forma barrar o juízo sobre aquela cidade, sobre as pessoas daquela cidade, pelo menos naquele tempo ou naquela geração. Isso era tão certo sobre Jonas, Jonas sabia disso, que posteriormente ao povo se arrepender, porque o povo de fato se arrependeu após a pregação de Jonas, ele mesmo diz em Jonas capítulo 4, versículo 2, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta a minha palavra estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas, ele sabia que havia possibilidade do Senhor deixar de executar o juízo sobre aquela cidade. Então Jonas, ele fugiu do seu propósito, fugindo da presença de Deus. O primeiro passo para nós descobrirmos o nosso propósito é andarmos na presença de Deus, é buscarmos a presença de Deus, é ter um coração obediente, um coração humilde, um coração que o busca de todo o coração, alma e entendimento. Buscar a presença de Deus é o primeiro passo para nós descobrirmos a nossa missão e o nosso propósito de Deus. Quando nós saímos do propósito de Deus, quando nós saímos da missão da qual o Senhor tem para nós, existe a grande chance de nós também nos apostatarmos do nosso relacionamento com Deus. Isso é muito perigoso, tá? Mas a questão aqui é que Jonas não aceitou a sua missão de primeira e ele fugiu dela, fugindo, como eu disse, da presença de Deus. E nós devemos entender algo aqui. Nínive era uma cidade assíria. Esse povo era conhecido ali em sua época pela sua crueldade, conhecida como uma nação cruel e impiedosa em sua época. Talvez Jonas considerou de forma demasiada essas questões, essas características e achou que essa cidade não merecia o perdão ou a misericórdia de Deus. Parece haver em Jonas algum tipo de rancor ou sentimento de justiça própria sobre aquela cidade, algum tipo de amargura. Enfim, esse sentimento, seja qual for, dentro da alma de Jonas, fez com que ele fugisse para Tarsis, fugindo assim do propósito de Deus. Isso carregou grandes problemas, nós sabemos depois, acredito que a maioria de vocês sabem, que veio uma tempestade sobre o navio, o povo ali que estava as pessoas, aliás, que estavam no navio sendo afligidas ali, e tudo por causa da desobediência de Jonas. Todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, que nós fugimos do propósito de Deus, não somente nós colheremos a consequência disso, mas outras pessoas colherão isso também. Isso é muito sério. Enfim, esse sentimento fez com que Jonas fugisse para Tarsis, esse sentimento que havia em sua alma, fugindo assim do propósito de Deus. O fato é que a alma de Jonas precisava ser tratada, precisava ser curada. Como eu disse, nós percebemos que havia talvez ali um sentimento de justiça própria, de rancor no coração de Jonas. Isso fez com que Jonas fosse em direção oposta. E a pergunta que te faço é: o que está em sua alma? Ou seja, quais os traumas, os medos,
os sentimentos diversos como orgulho, rejeição, abandono, autocomiseração, que possam estar ali presentes em sua alma, estão te impedindo de cumprir o propósito de Deus na sua vida e tem feito você ser tímido quanto a isso, tem feito você ser covarde e fugir da vontade de Deus. A rejeição, o medo, as feridas da alma, o nosso orgulho, a nossa amargura pode muito bem nos desviar do propósito de Deus. E às vezes o Senhor precisa nos parar, nos corrigir a nossa rota, porque quando estamos negligenciando o que devemos fazer, outros estão sofrendo por nossa causa. Para que nós possamos cumprir a vontade de Deus nesta geração, nós também precisamos entender que a nossa alma precisa ser curada, precisa ser sarada em Deus. Talvez uma das coisas que tem feito você fugir do seu propósito é porque a sua alma precisa ser curada da rejeição, da amargura, do orgulho, da justiça própria. Porque você é a resposta de Deus para essa geração. Por isso nós precisamos permitir que Deus nos cure a nossa alma, para que nós possamos viver o propósito dele nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Então abra o seu coração, permita que Deus cure a sua alma, para que você possa cumprir a vontade de Deus nesta geração, porque você é a resposta de Deus para esta geração também. Amém? Eu tenho um livro que é da rejeição para o amor, esse livro branco que está aqui atrás, você pode encontrar ele no site da Arco Editora e Livraria. Eu falo como a rejeição pode também atrapalhar a sua alma, atrapalhar você de viver o seu propósito, confundindo a sua identidade, confundindo a sua alma e te paralisando. Tá? Nós precisamos ser curados também da rejeição, que pode nos roubar de viver o propósito de Deus. Amém? Então permita que Deus te cure, em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Até mais, em nome de Jesus.